Eu queria agradecer primeiramente a toda a equipe da BDH aqui do Mato Grosso do Sul, Patrick, Adriano, Denise e a Maria Tereza e todos que ajudaram aí na organização, que eu já fui também a diretora da BDH lá no Paraná. Eu sou de Londrina e eu sei como que a gente, né, tem que trabalhar para fazer esses eventos acontecerem, mas eu acho que é muito importante para a gente poder trocar ideia, né? Então, assim, eu vou expor um pouquinho do que eu aprendi, do que eu estudei nessa área sobre plano diretor para hospitais. Logo me formei, eu sou arquiteta, eu fiz o curso de especialização na área de administração hospitalar e fui estudar um pouco desses conceitos, né? Flexibilidade, contiguidade, fiz a monografia nessa área e, depois disso, eu quis fazer um mestrado. Só que todo mundo sabe, mestrado numa área tão específica é complicado aqui no Brasil. Apesar que já tem algumas coisas. Eu fiz, então, na Unicamp, tinha uma linha de pesquisa na área lá sobre metodologia de projetos. Eu falei assim, pronto, achei o que eu queria. Queria pesquisar sobre plano diretor, estudar sobre metodologia de plano diretor. E, quando eu fui fazer os cursos, numa das matérias sobre essa parte bem específica de metodologia mesmo, me deparei com muita coisa de literatura na década de 70, 60, sobre metodologia de projeto, que até então eu nunca tinha estudado, na faculdade nem conhecia. E eu achei muito interessante, porque vai de encontro com o que quem trabalha na área de saúde, em hospitais e estabelecimentos de saúde em geral, não só hospitais, a gente fala hospital, né, mas é tão ampla essa área, que é a questão da complexidade, né? Então, a metodologia, na parte que eu estudei, na época que eu pesquisei, eu falei assim, nossa, tem muita gente que estuda uma forma da gente tentar organizar os nossos pensamentos, de ter um jeito de organizar, de ter uma metodologia para lidar com a complexidade, que é fazer projetos na área de saúde e também de planejar esses ambientes. Principalmente, deixa eu ver se eu acertei aqui, por conta dessa característica, né, que todo mundo sabe, quem lida com isso daí, que é a complexidade. Né, a gente passou aí de ambientes simples, né, quem já estudou essa parte de história, eram ambientes que eram só para as pessoas, na verdade, quase que só deixarem ali para morrer, não tinha tantos cuidados, tinha tecnologia, a gente foi evoluindo. Deixa eu só ver qual que é aqui. E hoje, isso aqui já é pouco. Está faltando robô, está faltando um monte de coisa aqui ainda. Né, e passa cada vez mais rápido. É muito rápido. Se a gente, até então, quando eu fiz o mestrado, eu falava, nossa, as coisas mudam muito rápido, os avanços tecnológicos são muito rápidos. Hoje em dia, é uma coisa de louco, né? Como as tecnologias mudam e como essas mudanças interferem no trabalho de planejamento, no trabalho de projeto dentro desses estabelecimentos. Então, a gente aqui tem um resumo. Opa, voltei. Só um pouquinho, gente. Vou pegar aqui. Aí. Aqui tem um resumo, então, né, que você tem lá na antiguidade, os modelos mais simples, depois para na Idade Média, da nave, as tipologias do Hospital da Caridade, Renascença, onde a gente já tem um hospital em formato de cruz e claustro. Aqui tem algumas informações depois sobre uma representante, quais eram o programa básico que você tinha nesses ambientes. E isso vai passando, e a gente tem depois a era da industrial, né, logo pós-guerra, que já começa a entrar um pouco de tecnologia, do raio-x, dessas novas, de grandes avanços na área médica, na área de saúde, a área pré-contemporânea, com os monoblocos, né, a verticalização também, representando pelo centro médico. E hoje a gente poderia falar aí que está numa área contemporânea, que as coisas, né, tá tudo em rede, não só os hospitais, estabelecimentos de saúde, todos nós estamos em rede, está tudo conectado em rede. A gente tem centros hoje de alta tecnologia, né, telemedicina, tudo, né, salas híbridas de cirurgias, com ressonâncias operatórias ou equipamentos de robô dentro dos ambientes cirúrgicos, a especialização cada vez mais do leito, né, muitos mais leitos de UTI, deshospitalização, procedimentos cada vez menos invasivos, recuperações muito mais home care, né, do tratamento em casa. Então, toda essa evolução aí que a gente vê nessa parte, a gente vê que as evoluções, os saltos da sociedade, cada vez que ela vai passando, evoluindo, isso reflete intrinsecamente no nosso trabalho, porque reflete muito nos ambientes de saúde.
né? Cada vez que a sociedade muda, e cada vez muda mais rápido, isso interfere diretamente no que a gente faz hoje, no que a gente trabalha. Então, quando a gente está projetando, planejando lá no início, o projeto ele atende, né? A gente está ali pensando 100% daquela flexibilidade, todas as necessidades da instituição. Mas, com o passar do tempo, isso vai deixar esse projeto ele vai deixar de atender, né? Os programas mudam muito rapidamente. E, cada vez, esse tempo de retrofit dos estabelecimentos, ou de ter que renovar e mudar, parece estar cada vez mais curto. Às vezes, tem projeto que o pessoal fala, vai licitar tal obra, vai executar tal obra. Eu falo assim, nossa, mas aquele projeto, assim, às vezes você acabou de fazer, mas você já sabe que tem coisa ali que já não se usa mais, ou que já mudou os conceitos. E, assim, eu acho que é um grande desafio nosso, quem trabalha nessa área de construção civil, é como a gente conseguir lidar com isso, porque é geral, né? Como a gente consegue lidar com essa situação, principalmente, às vezes, obras que demoram um pouco mais para serem executadas, né? E daí você fala assim, nossa, já mudou, não executa isso não, né? Mas eu acho que faz parte, eu falo que se daqui a um tempo você fez um projeto, um planejamento, e você não olhar para aquilo, ou qualquer trabalho, coisa que a gente faça, e você vê que você não tem uma crítica, e você, nossa, eu não faria assim hoje, eu faria diferente, né? Quer dizer que se você não tem um olhar desse, é porque você achar lindo e maravilhoso tudo sempre, você não está evoluindo, né? Você não melhorou nada daquela época que você fez aquele projeto. Então, é ruim que a gente fale, nossa, como que eu fui capaz de fazer isso, né? Mas era o que era na época se fazia, né? Mas eu acho que é importante, porque se você está vendo que você tem outros conceitos, outras tecnologias, outras necessidades, é porque você está ligado, está conectado. Então, acho que isso, apesar de ruim por um lado, é importante. Então, essa questão da evolução da sociedade é muito rápida. Eu estava vendo uma programação aquele evento que teve em Curitiba, acho que mês passado, sobre Smart Cities, não sei se alguém aqui participou. Estava lendo só os temas lá, e daí tinha um tema de uma palestra que era assim, cidades criativas para um mundo efervescente. Eu falei, gente, é isso, né? O nosso mundo já não é mais dinâmico, não é mais rápido, não, ele é efervescente. Eu falei, até difícil de falar, mas tem que decorar, porque essa é a palavra mesmo. Parece que está tudo borbulhando e a gente, né, tem que dar conta de trabalhar e conseguir lidar e organizar nossos pensamentos, as nossas ideias nesse mundo atual. Então, a complexidade, no caso dos hospitais, mas não só hospitais, mas de modo geral, instituições de saúde, ela é bastante complexa, né? A gente sabe, são muitos atores, são muitas pessoas que usam esses espaços. A gente tem uma diversidade de usuários muito grande, com instruções diferentes. São pessoas que estão ali naquela instituição por diferentes objetivos, né? Há uma pessoa que está ali porque realmente está buscando uma cura, o outro está ali porque vai ter um filho, o outro porque está ali para vender alguma coisa, o outro está ali porque veio buscar alguma coisa do laboratório. Então, assim, a diversidade de pessoas, de usuários, é muito grande. Isso aumenta cada vez mais a complexidade. Diversidade de grupos com autonomias diferentes também dentro dos hospitais, né? A gente sabe que tem ali sempre autonomias bastante fortes, às vezes difíceis de lidar, diversidade de fluxos, né? Muitas vezes conflitantes, né? Como resolver a saída do resíduo com a entrada do abastecimento de uma farmácia, diversidade de funções, né? É quase uma cidade, né? Você tem ali área industrial, você tem uma lavanderia, você tem hotelaria, você tem a parte de assistência, é muito diversificado. E lida com questões críticas do ser humano, né? Mexe com religião, mexe com questões de vida e morte, muitas vezes, né? Então, é um mundo bastante complexo, uma tipologia, não sei se das mais complexas que a gente trabalha. E muitas dessas condicionantes são impostas de fora para dentro, né? Então, tem uma legislação nova agora de resíduos. Vai adaptar a central de resíduos. Agora a CME, não, agora tem que fazer a desinfecção química, o fluxo é diferente. Então, assim, são questões que são impostas de fora para dentro. E essas instituições elas têm que responder e tentar se adaptar novamente, e isso cada vez não é uma coisa que a gente vê que vai parar, né? Às vezes o pessoal fala assim, não, agora a vigilância vai vir e não vai ter mais nada. Eu falo assim, não, gente, as coisas vão sendo cada vez para ser melhores. Então, assim, não adianta... Não, está tudo perfeito, não tem nada. Seria o ideal, é o que a gente gostaria. Mas, assim, pensando pelo outro lado, é aquilo que eu falei também, de você falar assim, meu projeto está lindo, maravilhoso, está desde
10 anos atrás, 5 anos atrás, as coisas vão evoluir. Não adianta falar que daqui a pouco a CME já não é nem assim, mas não, agora tem que ser diferente, a filtragem do ar ou algum outro fluxo, porque, como eu disse anteriormente, isso faz parte da própria evolução do ser humano. Então, é a evolução nossa, a gente está, e isso vai refletir claramente nos espaços de saúde, né? Porque ele está intimamente ligado com tecnologias e com o nosso avanço como sociedade, eu acho. E, além da questão da complexidade, eu também falo que eu acho que tem muita contradição, né? A gente, assim, o pessoal mais dos arquitetos, né? Tem que ser liso, lavável, sem nada, mas tem que ter acústica. Ele fala assim, mas como que a gente faz isso, né? Não pode, né? Ou eu falo, o que a vigilância manda abrir, o Wagner me perdoe, mas o que a vigilância manda abrir, o bombeiro manda fechar. E daí você fala assim, tá, e agora? Eu abro ou eu fecho? Né? Eu acho que isso já evolui muito. Eu acho que a gente, assim, esses eventos, essas conversas, já ajudou muito. Tempos atrás, eu lembro uma vez na BDH, lá no Paraná, a gente fez um evento com o Corpo de Bombeiros e com a vigilância. Eu falei assim, gente, vocês conversam, porque a gente não sabe, né? Mas eu acho que era uma época que a parte de prevenção de incêndio não era tão valorizada. O próprio Corpo de Bombeiros talvez não entendesse tanto como que funciona o hospital, como é que é isso, entendeu? Então, assim, acho que aumentou muito o diálogo de todas essas áreas, e a gente hoje sabe, não, tem que fazer o projeto de prevenção, é importantíssimo, né? Não tem como ficar sem. Da mesma forma que eles começaram também, acho que, entender um pouco mais, não, o que é a vigilância? Mas por que ela manda fechar essa porta? Por que o teu acesso tem que ser assim? Não, então vamos achar um jeito que eu consiga fazer a rota de fuga, mas atender ainda as questões de vigilância. Então, eu acho que esse diálogo aumentou muito entre as instituições, né? Acho que a BDH tem uma participação nisso, acho que é importante, eu acho legal, e isso tem aumentado. Até saiu agora a nova NBR específica, né, para prevenção de incêndio de estabelecimento de saúde. Então, quer dizer, estão se conversando, né? O problema é quando a gente tinha uma legislação aqui, a outra ali, e a gente ficava, às vezes, no meio sem saber o que fazer, né? Então, e as questões ainda de desigualdades do próprio país, né? A gente tem aí os tops dos tops de tecnologia, de hospitais, de conhecimento, de tudo, e a gente ainda tem muito daqueles que estão ali tentando instalar o mínimo básico de atender uma RDC 50, né? Enquanto o outro já está lá no ONA, né? Tá top do top, lead, não sei o quê. Que a gente projeta, né? Então tem que a cabeça, não, como que é esse cliente ou como que é esse? A gente tem que conseguir atender toda essa gama, essa variedade, tanto de projeto como planejamento, porque isso muda, né? E tem questões que realmente ainda no Brasil é difícil de você não tem um pouco mais dessa igualdade que talvez facilitaria um pouco mais. Então, assim, a gente acha assim, né? Não. Vem fazer um projetinho, é só um desenho que eu quero, né? Já escutou dizer, não, é só, vem aqui, ó, arquiteto, não, eu só queria esse desenho, daí só uma sala de cirurgia, daí na área de saúde não é assim só uma sala de cirurgia, você até vai lá e olha só a sala de cirurgia, mas daí você começa, tá, mas por onde você entra? Não, mas não tem barreira, como que você, mas essa porta aberta direto para a circulação, quando você vê, você já está falando mal até da cozinha, né? Então, assim, porque faz parte. E quem faz análise também de vigilância é assim, né? Não consigo aprovar uma sala de cirurgia. Mas por onde vai o lixo disso daqui? Por onde que entra, né? Ou depois que o paciente sai daqui, ele se recupera onde? Então, assim, a gente fala, parece só um pouquinho, um pontinho ali, mas é um iceberg, né? É muito mais do que, às vezes, só esse comecinho que a gente, às vezes, tem essa ideia simplista. Então, como ficou o trabalho do arquiteto, do engenheiro, dos planejadores, dos gestores, frente a esse cenário de mudanças constantes, em caso de mudanças constantes de ambientes altamente complexos, né, e ainda que mudam, e muitos desses já estão consolidados, né? Não se constrói um hospital novo a cada dia do zero, né? A gente sabe que a realidade é muita reforma, muito retrofit, como conseguir também lidar com essas instituições. E eu acho que na resposta, não sei, não acho que é só isso, mas eu acho que o plano diretor pode ajudar a tentar organizar um pouco toda essa complexidade, tudo que é isso que a gente acabou de falar. Eu gosto desse diálogo. Um professor, na época da administração, do curso lá, ele apresentou do livro Alice no País das Maravilhas, que a Alice pergunta, poderia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? E o gato responde, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice fala, então, não me importa muito para onde. Nesse caso, não importa muito para qual caminho você vá.
né? Então, você vai sair, né? Se você não sabe para onde você quer ir, também você pode ir por qualquer caminho. Então, assim, é importante que a gente tenha uma diretriz. Eu gosto de falar assim, é uma diretriz, aquilo pode mudar e vai mudar, né? Mas, pelo menos, alguma coisa já te orienta para onde você está indo, né? Então, eu acho que essa parte do plano diretor, do planejamento, dá um pouco essa direção, né? Eu quero... eu vou crescer, tá? Mas você vai crescer em que atividade? O que para você é importante, né? O foco é oncológico, o foco é materno-infantil, né? Que isso daí cada um vai te guiar de uma forma. Então, assim, a competitividade, os avanços tecnológicos, tudo isso força ainda mais essa questão de a gente tentar organizar essas ideias para saber um direcionamento. Né? Então, o plano diretor, uma conceituação, mas eu acho que o plano diretor ele pode ter várias definições, né? É uma importante ferramenta na organização espacial de direcionamento das ações para serem tomadas pelos hospitais, estabelecimentos de saúde como um todo, na busca de seu reposicionamento, sua manutenção como edificações contemporâneas, flexíveis e aptas a enfrentar esse cenário sempre de competitividade e a necessidade de atualização constante. Né? Eu acho que o plano diretor ele também serve como uma ferramenta de marketing no sentido assim de você mostrar que para todos, marketing interno, eu acho, da instituição, e marketing externo, para você mostrar, olha, hoje a gente está aqui, mas a gente quer chegar ali, a gente está buscando isso, né? Principalmente para quem busca recurso, financiamentos, né? Não estou fazendo isso só do nada, é porque depois que eu fizer isso, eu consigo liberar essa área para eu poder construir isso, né? Eu poder chegar naquela posição. E ele faz essa ligação entre a parte de administração mesmo, né, planejamento estratégico da instituição, financeiro, planos de metas, planos de negócio, e a parte de projeto, de arquitetura, dos projetos complementares. Então, o plano diretor, eu acho que ele pega toda essa informação, né, o objetivo seria realmente pegar isso daqui e planificar, quantificar, apresentar isso em desenhos, tornar isso mais claro, até estimativas financeiras, para depois você partir para os projetos. Né? E, eventualmente, isso pode mudar também. Né? O plano diretor, então, ele não deve ser feito em separado do planejamento estratégico, do planejamento geral da instituição, porque ele faz esse alinhamento entre aquilo que a instituição está pensando, está querendo ser, e depois os projetos, né, que vão vir dali. Aqui tem mais alguns objetivos do plano, então, instrumentar o planejamento, as construções, a administração, a operação e manutenção de todo o complexo hospitalar e de saúde, otimizar a capacidade de gestão, porque eu acho que a hora que a gente põe no papel, no caso, põe no computador, na tela do computador, a gente dá forma para aquilo, é muito mais fácil, porque enquanto arquitetos ou engenheiros ou da área da construção civil, a gente às vezes enxerga melhor, mas quem está na gestão precisa ter isso mais concretizado em volumetria, de alguma forma, ou quantificado em valores também, né, para poder tomar decisões ou ir à busca de recursos ou coisas assim. Então, ele otimiza ajuda nessa parte da gestão, né? E uma parte importante, que eu acho que é do plano, que a gente está conversando, que é a parte de diagnóstico. Eu acho assim, o plano diretor, ele não é engessado. Ele não é um documento para ficar bonitinho. Fiz o plano, está aqui, estou entregando para a instituição, e ela vai lá bonitinho, põe uma imagem na parede e guarda na gaveta. Né? Eu acho que esse é um grande desafio nosso, tanto de quem faz, de quem elabora, de quem tenta manter aquilo dentro da instituição vigente, de quem está administrando. Né? O desafio é que isso realmente sirva para alguma coisa. Né? A gente fala muito hoje, mas sair do futurologia e entrar por hands-on, né? Mão na massa. Mas assim, é importante entender que o plano diretor ele é uma diretriz. Ele pode ser mudado e vai ser mudado. Ninguém faz um planejamento hoje para daqui 5 anos saber que vai ser exatamente aquilo. Vai ser alterado, e isso faz parte do processo, mas eu acho que até antes disso, mais até importante do que o resultado, eu acho que é essa parte do diagnóstico, porque é o momento que você para, né, para de apagar fogo, às vezes, dentro da instituição, naquela correria, e fala assim, não, eu tenho que pensar, vamos pensar o que a gente é hoje, o que a gente tem hoje, onde que a gente quer chegar, está bom isso, está ruim aquilo, o que será que é a tendência,
né? E é um momento, então, de análise daquela situação. Alguém estava falando de negócio de levantamento cadastral, é super complicado, né? Dependendo do tamanho da instituição, você fez o levantamento, ela está desenhando a última sala, já começaram a mudar tudo ali atrás, daí volta tudo de novo, né? Então, eu falo, a gente não para nunca. Eu falei, gente, às vezes eu falo, tem que tirar uma fotografia. Ó, é isso, eu vou trabalhar com essa situação, porque não para, né? Quem é de hospital sabe, está até sempre martelando, quebrando lá uma parede, não tem. Como que eu vou levantar? Não existe levantamento cadastral. Eu falei, né, eu entendo que tem que ter uma fotografia. Ó, eu fiz um levantamento nesse dia, é esse que eu vou trabalhar, porque senão realmente a gente não põe um bate-martelo ali. Você fica, então, esse tipo de coisa que eu acho que é da metodologia do pensamento que ajuda a gente a lidar com essas complexidades, né? Porque senão você fica louco mesmo. Nunca vai ter planta atualizada, não consegue, é difícil. Então, é esse momento do diagnóstico que eu acho que é importante, que é das pessoas pararem, analisarem o que a gente tem, o que a gente quer ser, o que está bom, o que está ruim, qual será que é a tendência no futuro, o que a gente, dentro daquela rede lá que eu falei, que a gente se enquadra aqui dentro dessa rede do município, do Estado, da nação. Né? Então, acho que esse é um momento importante que o planejamento propõe. Né? O resultado, lógico, é importante, mas acho que esse momento, né, de tempos em tempos, você ter parar e analisar e fazer um diagnóstico. Então, daí vai questão de promover a sustentabilidade, né? Eu acho que mais a gente, como arquiteto, fica só pensando sobre sustentabilidade como é tudo verde, é plantinha. Eu acho que a primeira questão é a sustentabilidade do funcionamento daquilo, né? Então, se ele funciona e tem sustentabilidade, você vai conseguir trazer sustentabilidade para a lâmpada LED, para a torneira que não pinga, para a torneira aquarejador, né? Então, assim, você tem que promover a sustentabilidade financeira e viável em relação também às suas instalações físicas. Não adianta fazer um elefante branco, porque você sabe que não vai conseguir manter, né? Ou não tem demanda para aquilo. Então, é importante esse entendimento. E daí contribuir para a melhora da qualidade de vida dos usuários, para a proteção do patrimônio, do meio ambiente, de tudo isso daí. Eu acho interessante, não sei quem já do curso de arquitetura, esse é um livro de urbanismo lá que eu lembro quando eu fiz a faculdade, e eu falei, gente, é bem isso, né? Então, você tem lá objetivos, o que acontece muito, né? A proposta do órgão, fazer um balanço na árvore, proposta do órgão financiador, a especificação do relatório, concepção, como que é? Concepção do chefe coordenador da análise, projetos técnicos e urbanistas, o que foi implantado e o que a comunidade queria. Né? Então, assim, eu achei desse livro Del Rio é de urbanismo, eu sempre gostei muito dessa imagem, né? Porque como que a gente consegue realmente projetar aquilo que quem vai usar, ou que quem vai gerenciar, ou que quem vai fazer a manutenção precisa. Né? É um desafio grande, é difícil. E tem tantos agentes ali no meio, né, que, quando você vê, não era bem aquilo. E o tempo, aquela questão também do tempo, é um outro agente aí que, no nosso trabalho, eu acho que é bem característico e que interfere bastante. Né? Eu acho que assim, é um desafio grande da área de engenharia civil, da construção civil como um todo, projeto, principalmente falando mais de projeto, planejamento, a gente conseguir alavancar o setor com as tecnologias novas. Né? Porque hoje a gente tem acesso, e muitos setores têm acesso a muita questão tecnológica, startup. Hoje você tem acesso a informações assim. A questão é como que a gente consegue usar essas novas tecnologias e realmente tornar isso viável para a área de saúde, para a área de desenho, projeto, planejamento. Né? A gente tem aí o Revit, o BIM. Eu acho que essa questão do 3D, se vai ser esse ou outro, eu não sei. Mas assim, não dá para a gente não vai continuar vivendo, não estamos mais, na verdade, vivendo no mundo 2D. Né? Não dá mais para fazer duas linhas no AutoCAD, sei lá, na ferramenta que desenha. Você só digitalizou o desenho que você fazia à mão. Ele tem que entender que aquelas duas linhas, aquilo é uma parede, não são duas linhas. Né? Essa questão do 3D, eu acho que a nossa área a gente ainda é difícil, não estou falando que é fácil, mas é um desafio grande. Eu acho que, pensando desde o plano diretor,
projeto mesmo, isso vai ter que acontecer, e vai acontecer, eu acho que esse salto para o 3D, né? Para a nossa realidade de trabalho ser 3D, como a gente já está vendo em muitas áreas. Então, eu acho que isso daí ainda vai ser uma ferramenta que pode ajudar muito o planejamento, né? Vamos fazer aqui, imaginar o sonho, né? Imagina, cada hospital ter o seu prédio em 3D. Porque o que essas ferramentas vão possibilitar mais para a gente? É fazer simulação, é você ter os dados mais concretos, não lá na obra falar, nossa, nossa, deu errado, né? Não tinha um cano aqui, né? Quantos hospitais, ninguém sabe onde passa as coisas. Se faleceu a pessoinha da manutenção lá, acabou, ninguém sabe mais nada. Que a única pessoa que sabe da obra é aquela pessoa. Pergunta lá para o senhorzinho, que ele que estava lá, ele sabe onde passou o cano. Então, assim, pensando o que seria ideal, o que seria o... Né? Nossa, imagina ter tudo isso em 3D digitalizado, que você pudesse... Não, está ali, está passando aquilo. E aí você visualizar aquilo, ou simular, ou fazer isso de uma forma simples, que eu acho que a ferramenta ainda tem que ser mais simplificada. Né? Hoje tudo é tão touch, né? Parece tão fácil, mas nossa área ainda está difícil, eu acho. Mas tem que passar para o 3D, sei lá, o 4D, né? Essa revolução, a gente vai ter que correr atrás, e eu acho que... E a mesma coisa, eu estava vendo uma palestra de um cara de coisa de inovação, startup lá de São Paulo, e ele falou, daí alguém perguntou na palestra, o que você acha que das áreas que já trabalham com essas coisas, o que você acha que é o setor mais difícil? Ele falou assim, um dos mais difíceis eu ainda acho que é a saúde. A saúde ainda é uma área que ainda tem muita resistência pela própria questão, né, de lidar com o corpo humano, com as pessoas, mas ele falava assim, ainda acho que vai ter uma revolução muito grande, ainda não aconteceu isso, né? E assim, a gente está vendo agora, recentemente, as grandes, aí, Google, não sei o quê, se juntar com essas coisas da área de saúde, Apple, não sei o quê, né? O relógio que já mede. Então, assim, eu acho que vai ter um salto, naquele salto lá, rápido, né? E ainda não aconteceu. E eu não sei o que isso vai mudar daí nos projetos, né? Vai ser talvez muito mais fluxos de dados do que fluxos de pessoas e de coisas andando dentro dos hospitais, não sei, né? Mas com certeza, né? Só a questão já de você ter as consultas hoje já mais libera, né? Que a legislação liberou. Então, assim, está se caminhando, e a gente está vendo que as grandes, que eles falam, né, as grandes, aí, Google, parece que a CVS, que é a de farmácia lá nos Estados Unidos, se juntou com uma grande operadora de saúde nos Estados Unidos. E com certeza, essa revolução, essa inovação, ele fala, a inovação, na verdade, tem que trazer ganho econômico, senão não é inovação. E tem que atingir uma grande quantidade. Então, é isso que a gente vê hoje, né, umas revoluções assim, né, um Uber que traz economia e atinge o mundo inteiro, né? Então, assim, essas grandes mudanças, eu acho que vão acontecendo na área de saúde, e a gente, como arquitetos que trabalha nessa área, a gente vai ainda passar por essas mudanças aí. Não sei o que é, mas acho que deve ter ainda alguma coisa. Então, o papel do arquiteto, nesse caso, de planejamento, ele vai além de só, igual eu falei, só fazer o projeto da sala de cirúrgica. Você acaba, quando você vê, você já está perguntando, não, mas onde que você manda a roupa? É lavanderia? Tá, mas onde que fica a roupa limpa quando chega? Você já está conversando lá outras coisas que não era só sala de cirurgia. O arquiteto trabalha nessa área, o engenheiro, ou mesmo nos hospitais, ele tem que ter essa visão generalista aí no foco da saúde, né? Porque eu não consigo fazer só uma sala de cirurgia, eu tenho que entender um pouco o contexto. Posso até acabar fazendo só aquela sala de cirurgia, mas eu preciso entender um pouquinho mais para fazer aquela sala. Então, ele vai numa necessidade de atuação e de conhecimento, que a gente está sempre, né, tendo que estudar e correr atrás para ter essa capacitação e atualização profissional. Né? Ele não é, acho que o arquiteto, o engenheiro, o planejador, ele tem que fazer parte de todo esse processo de planejamento do hospital. E daí a gente tem então, o papel do arquiteto nessa busca do conhecimento, né, dessa percepção sensorial. A gente tem que, assim, tem muita coisa que a gente vai em busca, conhecimento, lê livro e tal, mas tem uma parte que a gente tem que ser meio esponjinha, a gente tem que conseguir absorver, porque na área de saúde, muita coisa que você vai numa instituição, às vezes você, né, olha e fala assim, você vê aquele rodo com o balde ali do lado, e você olha e está lá. Né? E, assim, não deve ter DML aqui. Né? Tem DML? Não, fica ali. Quer dizer, o que está faltando? Está faltando DML. Então, assim, tem muita coisa que é de percepção. A gente tem que conseguir olhar, às vezes,
Nossa, mas aquilo ali não é só aquilo, deve ter alguma outra questão, né, por trás, e entender, às vezes, a real necessidade. Então, o plano diretor, qual que é a ideia desse plano diretor? É igual ao plano diretor de cidades, tá? A gente pensa um planejamento, o hospital ou instituição como a cidade. Eu preciso prever, no caso aqui vão ser demolições, ampliações ou crescimentos em etapas, se é uma instituição nova. Eu tenho que estruturar essas circulações, igual uma cidade, eu tenho que criar os eixos principais, eu tenho que pensar o terreno onde aquilo vai acontecer, o que eu tenho de espaço e quais vão ser as minhas diretrizes de crescimento, igual uma cidade, as ruas e as avenidas, elas têm que acontecer ali dentro do hospital também. Né, minimizar impactos de intervenção, no caso de um hospital que já existe, né, que é a grande questão, como que eu faço para reformar um centro cirúrgico, um UTI, como que a gente vai conseguir fazer isso, será que a reforma vai ser a melhor solução, consigo, não consigo? Né? Prever o planejamento das novas tecnologias, que isso daqui é só uma previsão, porque tem muitas vezes a gente deixa só a reserva técnica, que a tecnologia vai ter alguma coisa nova no centro diagnóstico. Eu não sei do que vai ser, mas vamos deixar que vai crescer para lá. Né? Tem umas áreas que a gente vê que crescem bastante. Às vezes ainda em espaço. Promover a alteração das unidades assistenciais em consonância com os setores de apoio. Né? Muitas vezes fala assim, cresceu o centro cirúrgico, cresceu o TI, cresceu a internação, e a cozinha está lá, a farmácia está daquele mesmo tamanho. Né? Ou tem que haver uma consonância. Eu vou crescer ali, mas ainda consigo trabalhar aqui. Às vezes, você não precisa nem crescer de área física. Às vezes, você aumenta um turno de uma lavanderia, você consegue já lavar mais roupa. Né? Então, mas tem que estar em consonância. Não adianta crescer a assistência e todo o apoio ficar para trás, né? A parte das unidades de apoio. Promover, então, o crescimento, o desenvolvimento da instituição, aliado com os recursos que aquela instituição tem também. Né? A estimativa financeira é importante, então, depois de fazer o planejamento, eu vou dar um exemplo depois, ter essa estimativa, porque isso é importante. Nessa primeira etapa, talvez eu vou gastar mais, mas nas outras eu posso gastar menos, eu consigo dividir isso daqui em mais etapas, né? Para atualizar, para ter essa noção de custo financeiro. E ser flexível, porque ele vai mudar. Né? Você está pensando uma coisa, mas ele vai. O que você pensa é a estrutura, aquele esqueleto que você está dando. Mas depois o que vai para onde, isso pode mudar. Né? Mas você tem que deixar abertas as avenidas para as pessoas ou as coisas acontecerem por ali, ou quem está chegando dentro daquele prédio. Então, aqui eu trouxe um exemplo, mais ou menos, de um plano diretor que a gente fez. Não trouxe todos os desenhos, porque tem aquele monte de plantinha 2D, coloridinho, que parece uma prancha de retalhos, mas eu vou dar uma ideia um pouco da metodologia do trabalho, como foi feito. É do Hospital Estadual de Maringá, da Universidade Estadual de Maringá. Ele foi feito, esse trabalho, em plano diretor, foi acho que em 2006, 2007, acho que foi terminado em 2007. E o trabalho se desenvolveu em 4 etapas. Então, foi feito primeiro uma etapa de diagnóstico, depois os programas físicos funcionais, a representação gráfica e esse cronograma que eu falei, físico-financeiro, estimado por fase. Então, assim, na parte do diagnóstico, a gente tem desde aquela fase de levantamento cadastral mesmo, de planta, como eu falei, não, mas vou tirar uma fotografia, porque eu sei que daqui 2 dias, se eu for lá, já vai estar diferente, mas eu tenho que ter uma base de estudo. Então, você tem o levantamento cadastral, às vezes você tem levantamento dos parâmetros urbanísticos, né? Que terreno que tem, o que a prefeitura ainda, o que eu ainda posso construir nesse terreno, dá para construir alguma coisa, está certo, está errado. Né? Então, parâmetros de corpo de bombeiros, né, que é importante, essas rotas, pelo menos as rotas principais, ou às vezes a gente pede documentação, se é uma estrutura já existente, às vezes documentação, você tem algum TAC com o bombeiro, o que já estão pedindo a vigilância sanitária, você já tem algumas orientações ali que servem desse levantamento de dados. Né? Ou parâmetros, às vezes, ambientais, tem uma mata, eu vou precisar levantar, que árvores tem aqui, será que pode tirar, não pode, tem que preservar, como é que é isso? Né? Questão de vaga de estacionamento, né? Que nunca tem, está faltando, tem um déficit de 200. Agora eu não sei o que a gente vai fazer, mas tem, né? Então você tem que levantar todos esses dados.
esses dados mais técnicos, e depois também as reuniões foram feitas, nesse caso, se instituiu uma comissão do plano diretor. Quem que era a diretoria, ou os gerentes, ou os diretores dentro daquele hospital, que a gente ia se reportar e conversar mais. Porque assim, o plano diretor é complicado, porque ao mesmo tempo você precisa ouvir a comunidade, mas não dá para também abrir tanto, porque senão você não termina. É a mesma coisa do levantamento. Você tem que pegar, é importante você ter, talvez, as lideranças, as pessoas que você vê ali dentro, que realmente vão contribuir e estão acreditando naquilo, né? E que tem esse pensamento, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem hoje. Então, não adianta também abrir muito, porque senão não anda, né? É complicado isso. Então, assim, foi instituída uma comissão das pessoas, a gente fazia reuniões para entender, tá, o que vocês querem. O objetivo deles era chegar, eles já tinham um plano diretor de 300 leitos, hoje naquela época, eles estavam com 160 leitos, e eles queriam chegar a 500, a meta deles era chegar a 500 leitos de internação. Porque vocês vão ver ali, eles têm um terreno até relativamente grande, de 75 mil metros quadrados, basicamente horizontal, acho que tem só alguns andares que era vertical, ainda tinha áreas livres, e eles estavam vendo assim, do jeito que está, a gente vai ocupar essas áreas livres e não vai conseguir chegar nos 500 leitos. Então, foi quando eles resolveram refazer e rever todo esse plano diretor. Então, assim, tinha toda essa conversa com essa comissão, né? O que vocês pensam da tendência do hospital? O que vocês acham, como é que tem que ser esse hospital? O que está faltando de área, o que está sobrando? Quais áreas vocês acham de assistência que vão aumentar? Né? Qual que é o foco? Quais são os objetivos de vocês e as tendências que vocês acham que a gente tem que alcançar no plano diretor? Então, essa parte é muito importante. Isso está dentro do diagnóstico. Depois de levantado isso, você então já sabia as necessidades deles, você já tinha aquilo que dá para fazer, que o terreno permite, ou que a legislação permite, ou alguns problemas. E parte daí a parte do programa físico-funcional é fazer as receitas de bolo, né? Então, assim, você já tem aquela noção, então agora eu tenho que quantificar, eu tenho que ter noção do zoneamento. Mas que tamanho? Aí eles querem uma UTI, a gente precisa chegar, sei lá, 30 leitos de UTI. Tá, mas que tamanho que é essa? Para chegar nisso daqui, a área que é isso? Para eu conseguir locar ela dentro do terreno. Então, a gente faz os programas físicos funcionais. A UTI põe lá todos os ambientes. Vai mudar? Vai. Aquilo não só se eu fosse fazer o projeto daquele momento, né? Mas é uma reserva diária, mas você tem que basear de alguma coisa. Então, põe todos os ambientes, ou aquilo que eles querem e tal, considera as paredes de circulações, e você chega numa área. Então, eles precisam de 1.000 metros quadrados, 2.000, não sei, para todas as áreas do hospital. Então, você tem as áreas necessárias para isso, né? E que seria a parte da elaboração dos programas físico-funcionais. E depois, com isso daqui, você começa a brincar de quebra-cabeça, de Lego ali, encaixando essas áreas, esses eixos que você já sabe, o terreno, a topografia é importante entender, né? O terreno é bem acentuado, mas aqui, se eu crescer aqui, eu consigo até ter acesso por essa rua, que hoje eles não têm. O que é interessante, talvez, eu ter aqui? Né? E começar a distribuir esses ambientes dentro daquilo também que eles falam assim, não, a gente acha que, num primeiro momento, a gente não precisa de um L ponto, mas daqui 5, na última fase, na terceira fase, eu quero um L ponto. Então, em que fase que, não, eu preciso de L ponto agora? Né? Então, isso muda também como que você faz quebra-cabeça dentro dessa linha de tempo aí. Né? E, por fim, com essas fases definidas, você tem as áreas e você faz uma estimativa de valor por metro quadrado. Que tipo que é reforma, ampliação, né? Para aquele período. Então, nesse caso aqui, a situação existente eram 160 leitos, de internação era 126, uma área com algumas construções que eles tinham lá, quase 23 mil metros quadrados, 2 pavimentos, e o terreno de 75 mil metros quadrados. No final do trabalho, eles queriam, então, os 500 leitos de internação, foi para quase 692, quase 700 no total de leitos, com 112 mil metros quadrados, 8 pavimentos, que teve que verticalizar para otimizar mais o terreno. E foi dividido em 6 fases, nesse caso de implantação. Então, só para vocês terem uma noção maior, não sei se alguém aqui conhece Maringá, ali no noroeste do estado, o terreno deles é esse daqui. Ó. Tem algumas coisas ainda da universidade aqui, mas do hospital em si era isso. Então, eles têm ainda essas áreas livres, aqui que, na verdade, já estão com um prédio, um bloco construindo. E aqui tem um estacionamento, aqui tem uma avenida. Então, assim, era como
utilizar, algumas áreas ele já tinha um planejamento de verticalização, acho que esse prédio está em execução, já tinha previsão de mais andares, então isso é uma coisa importante também, entender deles, né, o que existe. Você já tem previsão que eu posso subir mais quantos andares aqui? Ah, não tem nenhum. Né? O que dá para você, às vezes, aproveitar ou não? Nesse caso, às vezes, a construção era boa, era nova, então não era assim. Porque às vezes você olha e fala assim, não vale a pena gastar um centavo, aqui melhor pôr abaixo e construir de novo. Né? Tem coisas que você chega a essa conclusão. Então, assim, era como otimizar. É interessante ver que, como você faz, às vezes, um plano diretor, você começa a pensar, as pessoas entram todas por aqui, e eles queriam fazer um bloco grande de ambulatório, com várias especialidades, não sei o quê. Eu falei, não vai, já tem todo um trânsito complicado aqui, e a prefeitura está para abrir essa avenida, acho que deve ter aberto já, essa rua aqui atrás. Então, assim, como que um planejamento, às vezes você vai ver que a gente propôs para essa entrada nova do ambulatório ser aqui, porque era um prédio grande, e isso fez eles chegarem aí na prefeitura para poder trocar, para não ser só uma ruazinha, que era bem simples, para virar realmente uma avenida, uma coisa maior para comportar a chegada desses ônibus, né, de todo esse movimento que o ambulatório traz. Então, às vezes, você acaba indo até para o nível municipal, ou alguma alteração, pedir alguma coisa de alteração de lei, né, nesse sentido. Eu não trouxe, então, como eu disse, a gente tem todas as plantas de todas as etapas em 2D, né, que a gente ainda trabalha isso muito por causa daí de escala. Eu trouxe, assim, bem resumida essas 6 fases, só para vocês terem uma noção geral, mas dentro de cada fase dessas tem várias subdivisões. Eu preciso primeiro construir isso para levar isso lá, para depois eu reformar esse. Né? Então, tem muito desse pensamento. Aqui é um pouco da situação existente, algumas coisas que estavam em obra. Daí, por exemplo, na primeira fase, então, como eu falei, aqui é aquela avenida e a ruazinha que estava prevista lá atrás. Então, a proposta era ter toda essa parte de ambulatório, que não tem necessidade de ser essa área tão hospitalar, ser mais aqui atrás. Então, foi previsto um prédio com todos os andares, um centro de treinamento que eles queriam também, algumas coisas assim, que teria acesso por aqui. Então, essa seria assim, a primeira fase, bem resumidamente. Numa segunda fase, que está um pouco misturado, mas mexia muito com esse bloco para crescer mais internação, aqui mexia com pronto-socorro materno-infantil, aqui a parte de UTI materno-infantil, IPA também, materno-infantil, que estaria aqui do lado. Só que, assim, está tudo desenhado junto, mas ainda tem várias subdivisões dentro dessa fase. Tá? Então, depois, numa outra fase, eles tinham uma preocupação muito grande, porque muitas áreas de instituição de hospitais universitários têm muito foco na assistência, e eles queriam puxar muito. Eu falei assim, não, é um tripé, é assistência, ensino e pesquisa. A gente precisa de laboratórios, a gente precisa de áreas de ensino, a gente precisa valorizar essa parte do ensino e da pesquisa. Então, tinha um prédio aqui que seria destinado, não sei se seria feito todo, não lembro agora se era uma fase única, mas assim, tinha muito laboratório, muita parte também de parte administrativa, da própria universidade, dessa área que eles queriam trazer para dentro, e daí então tinha esse foco nesse prédio. E a parte de imagem, que seria mais no térreo. Na parte, quando a gente foi lá, eles já estavam com um bloco aqui de serviço, em construção, tal, então ainda ele daria para aguentar um tempo, ainda, até porque eles estavam já terceirizando a lavanderia, e daria para ainda aguentar um tempo com essa nova cozinha. Mas daí, mais para frente, já tinha toda a previsão de ampliação de serviço, vestiário de funcionário, essas coisas todas que teriam que acompanhar. Tá? Isso aqui está assim, bem simples. Né? E depois, mais para frente, mexia um pouco mais com emergência, essa parte central. E acho que, se não me engano, esse prédio, esses pavimentos aqui, basicamente tem muita reserva técnica. Assim, vamos planejar para crescer, porque vai ter que crescer né, vai ter que ser verticalizado. Mas a gente não deixou como reserva técnica, a gente não sabe o que vai ser ali. Estava previsto. E depois, numa fase final, que seria tipo todo bloco, tudo projetado, ainda tinha o L ponto, que eles queriam mais para frente. Então, assim, está bem resumido, mas é conseguir pensar aquilo que a instituição quer, como que isso pode ser realmente executado numa linha de tempo, né? E com essa distribuição. E daí, no final, aquela parte que eu falei, eu trouxe um pedaço só da planilha, que ela é bem extensa, mas, assim, você tinha, por exemplo, na primeira fase do plano diretor, aquela construção, vamos dizer, aquele prédio ambulatório. Né? A localização dele, o tipo de obra, era uma obra toda nova, uma reforma, uma ampliação menor. Né?
a área que estava estimada, isso aqui é de 2016, o valor que estava sendo estimado por metro quadrado, no caso, R$4.000 metro quadrado, e qual que era o valor que estava sendo previsto nessa fase. Então, para cada, por exemplo, reforma da pesquisa clínica, que área que era, quanto que era estimado, isso daí, né, para todas as etapas distintas, chegava, nesse caso, no final, aqui, com quase R$380 milhões. Para todas as fases, só que isso a gente sabe que vai mudar ao longo do tempo, mas tem uma diretriz, ele já sabe que o terreno, se eles querem ter mesmo um ambulatório, uma coisa que tem um acesso para a rua, o espaço que eles têm ali hoje reservado é aquela área. Se é aquele desenho daquela forma exatamente, não se sabe. Né? Hoje esses valores já acho que mudaram um pouco. Tá? Mas só para vocês terem uma noção. Então, assim, só para resumir, eu acho que todo o hospital, a instituição de saúde, dessas mais complexas, deveria ter, assim como a cidade, né, que hoje é obrigatório, aí, ter um plano diretor, porque ele, de certa forma, expressa um compromisso com o futuro. Né? Eu estou me organizando e a gente sabe, a gente vai embora e as instituições de saúde vão ficar. Né? A gente não vai ser para a gente, vai ser para o futuro, essa organização. E vai mudar, isso é normal. Mas, pelo menos, você tem um compromisso, você está querendo que aquilo seja utilizado da melhor maneira possível. Né? Foi tido um pensamento nesse sentido. E, assim, eu acho que o desafio ainda, como eu já falei um pouco antes, de quem trabalha na área de projeto, de construção civil, de elaboração de planejamento, é a gente conseguir fazer esse planejamento e ter uma ferramenta que, para o gestor, para quem está lá na manutenção, consiga usar isso de uma forma mais concreta. Né? E, além disso, daí do lado da instituição, se não tiver credibilidade, se não tiver uma liderança, se não tiver as pessoas que ali dentro confiam e acreditam naquilo, pode ser lindo o plano diretor ter recurso, mas ele vai ser engavetado. Né? Quantas vezes já viu isso? Infelizmente, acho que não é uma situação até só dos hospitais, das instituições no país. É uma situação, na verdade, do país como um todo. Né? As coisas mudam, a gerência muda, o governo muda, não sei o que lá, e, às vezes, aquela linha mestra do planejamento se perde, se faz tudo de zero, e daí nunca se faz nada. Né? Eu acho que é uma crítica, uma coisa que nós, como brasileiros, em tudo que a gente tem, eu acho que é uma questão cultural. Né? A gente conseguir que o planejamento, aquela linha mestra, siga, independente de quem está ali ou de quem está fazendo, se é o arquiteto, se é o engenheiro, se entrou outra pessoa. Né? Mas eu sei que tem um planejamento que estava pensado aquilo. Ah, não, vamos mudar? Não tem problema, vamos mudar, mas vamos lembrar que a gente fez aquilo naquela altura, que é para dar nível naquela rua. Porque se a gente fizer diferente, eu não vou conseguir depois, um dia, ter um acesso para a saída daquela rua que estava prevista. Né? Então, eu acho que essa visão geral aí do plano diretor e que os desafios são grandes, a gente conseguir lidar com esse, como eu disse, com esse mundo efervescente aí, né, que as coisas acontecem muito rápido e a gente está tentando correr atrás. E o plano diretor, eu acho que ele pode encurtar. Você não vai fazer o projeto de tudo, você não consegue fazer o projeto de toda essa área, mas você consegue, com o plano diretor, ter áreas reservadas e ter uma noção, não, um dia eu posso ter um elevador aqui, que eu vou conseguir chegar na UTI, vou ter um acesso fácil depois para ele ponto. Né, essa distribuição espacial aí. Bem, gente, era isso, estou à disposição. Obrigada pela atenção. Espero que tenha ajudado um pouquinho nesse tema. Obrigada.